Agora, entenda como a educação financeira impacta nos resultados da sua empresa. Esse é o assunto do Rumo Certo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E seja muito bem-vindo também o senhor Reinaldo Domingos, escritor, PhD em Educação Financeira. Eu vou ter hoje um prazer enorme de explorar de todo o seu conhecimento, que eu imagino seja vasto, para a gente levar esse conhecimento, compartilhar também com empresários Brasil afora. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Eu quero primeiramente agradecer a todos aqui que estão conosco, participando desse momento importante de conhecimento, de conteúdos. Sebastião, é uma honra estar aqui com você. Sou seu admirador, seu fã incondicional e sei da sua competência em tirar as coisas das outras, ou seja, é o expert, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui participando desse programa maravilhoso aqui, dessa TV, muito importante para o nosso país, do empreendedorismo desse país. Ótimo, fico muito feliz também. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Sei que você está correndo aí, está em Aparecida do Norte agora, né? E a gente aqui de Brasília. Mas eu sei que seu tempo é corrido pelo conhecimento que você tem, pelo trabalho que você desenvolve, mas queria conhecer um pouco mais, e para quem está em casa, quem está lá na sua empresa nos acompanhando, né? Me fale um pouco mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve, dos livros que também você tem publicado. Eu sei que não vai ser todos, mas enfim, me conte um pouquinho do Reinaldo e aí a gente segue a conversa depois com o tema que a gente se propôs. Claro. Bom, eu sou do interior de São Paulo, Casa Branca, muito cedo eu me deparei com o empreendedorismo já com 12 anos de idade. Eu tive uma necessidade, uma vontade de ter um sonho lá, aquele sonho da bicicleta que todo mundo quer. Meu pai, ferroviário, mãe autônomo, não tinha dinheiro para comprar essa bicicleta. Eu fui fazer meu primeiro empreendedorismo, fui ser auxiliar de camelô. Em 10 meses conquistei meu primeiro sonho, que foi a bicicleta. Bom, daí para frente, outros sonhos vieram. Falei, nossa, se eu posso comprar uma bicicleta com 12, eu posso, fazer o mundo se transformar nas minhas possibilidades. Então, com 20 anos, eu fui para São Paulo, fui para a cidade grande, estudar, trabalhar. Fui morar numa pensão por 10 anos, foi importante manter o padrão de vida lá embaixo. E, lógico, já empreendendo no universo da contabilidade, depois abri minha primeira empresa contábil, Confirp Consultoria Contábil, que é uma das maiores da América Latina já há mais de 20 anos. Comecei lá numa garagem, com luz de mercúrio, amianto. Para quem é jovem não sabe o que é isso. Acho que nem você, viu, querido Sebastião, mas comecei lá com um cliente, meia dúzia de clientes, de hoje uma das maiores, e com 37 anos, e aí acho que é legal a gente entrar nesse tema, eu alcancei a minha independência financeira. Falei, bom, o que é independência financeira? É um dia você ter o status de não precisar mais trabalhar por necessidade, somente por prazer. Foi quando eu alcancei, falei, uau, um empreendedor contábil, mas eu queria servir. Como é que isso aconteceu? Aí eu fui buscar a minha trajetória para saber o que eu fiz para alcançar uma independência financeira tão difícil, das pessoas alcançarem, vindo do interior, morando em pensão, trabalhando como auxiliar de contabilidade, depois abrindo minha empresa. Aí eu vi que eu tinha um jeito de fazer. Esse livro aqui que eu estou apresentando é o Terapia Financeira, uma obra já com mais de 10 milhões de tiragem. Eu comecei a escrever e deparei que eu tinha um jeito, uma metodologia de educação financeira. E foi aí que eu me engracei, falei, não quero mais brincar de contabilidade, não. Eu quero entrar no universo da educação do comportamento financeiro, já que nós estamos falando de hábitos, comportamentos, atitudes. E aí eu segui a carreira de escritor, tenho mais de 150 obras escritas. E aí também eu falei, nossa, eu preciso, como é que eu transformo pessoas? As adultas são mais difíceis de modificarem, porque têm hábitos, comportamentos já arraigados. Eu comecei a escrever em 2008, eu lancei um livro chamado O Menino do Dinheiro. Começou a entrar nas escolas, falei, nossa, é por aí. Aí eu comecei a desenvolver também programas didáticos, paradidáticos para escolas, e isso culminou com a empresa DSOP, de Educação Financeira, hoje uma das maiores ecossistemas de educação financeira do Brasil. Temos franqueadora, editora, streaming e vai por aí. E hoje, um ícone aí para mim, formei-me mestre, doutor, pós-doctor. Temos hoje a esteira de graduação de educação financeira, mestrado, doutorado, pós-graduação e trabalhamos no maternal infantil e vamos até ensino médio.
todo esse universo, essa esteira educacional hoje é a minha missão, levar para as pessoas isso e multiplicar esses conhecimentos. Rapaz, que interessante ouvir essa história, Reinaldo. Como é instigante, né? A gente vê aí a essência, no DNA, está na veia, a proposta do empreendedorismo, desde a persistência, a sua, da curiosidade lá do início, e esse propósito de levar para o outro o conhecimento, né? E aí você descobriu o que precisava. E fico muito feliz de ouvir você falar sobre educação financeira já lá na tenra idade, já lá quem está no ensino fundamental. Eu sei que, poxa, estou aqui entusiasmado mesmo com a nossa conversa, do quanto isso é importante, quanto tem uma ação forte aí. Então, eu queria que você me falasse um pouco mais nesse quase que no conceito mesmo, da importância disso. Quando a gente fala de educação financeira, não é uma coisa só de exatas, não é uma coisa só para quem estuda números, é o nosso dia a dia, de alguma maneira, né? E quanto isso impacta no que a gente faz, né? Porque estando a gente de forma equilibrada e que possa todo mundo estar em algum momento, a gente produz mais, o resultado é melhor, né? Vamos falar dessa importância mais do que do número, hein, Reinaldo? Enquanto a gente fala de educação financeira. Quando você coloca isso, é muito importante a gente ressaltar mesmo essa questão do comportamento, né? Isso vem lá de criança, nós pegamos, eu acho que você também, Sebastião, o primeiro dinheiro que a gente pega lá com os nossos pais, quando temos lá 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, nós pegamos e fomos lá, compramos balas, sorvete, chocolate. Nós tínhamos muito claro que o recurso financeiro era para gastar e pouco para poupar. Nossos pais, avós, bisavós, nossos ancestrais não tiveram nenhuma oportunidade de aprender sobre isso. E lógico, quando a gente fala em educação financeira, nós não estamos falando de finanças pessoais, não. Nós estamos falando de educação do comportamento. Aqui nós temos também a importância das finanças pessoais, que trabalham planilhas, cálculo, matemática, números. Aqui desse lado nós trabalhamos a mente, a emoção, o trabalho efetivo do comportamento de cada um de nós. E lógico, com isso tudo, nós temos 2 fatores, né? O poupar, o investir, temos também o empreender. Como é que nós empreendemos, né? Eu também vem ganhando escala nesse universo do empreendedorismo, que é empreender vitorioso com sonhos e lucro em primeiro lugar. E esta minha trajetória, ela trouxe todo esse conhecimento também do empreendedorismo, sempre colocando o lucro, Sebastião, em primeiro lugar. Um dos pontos que as nossas empresas têm muita dificuldade é que às vezes a gente abre um negócio e a gente esquece que ele tem um objetivo maior, que é gerar lucros. E outro ponto que é de apoio, chamamos de reservas financeiras. Ou seja, aquele tal capital de giro que a gente tanto fala nas empresas, né? Só que aquilo nada mais é que uma reserva para você ter a certeza que você, tendo uma dificuldade, como tivemos na pandemia, temos a certeza de ter reservas para sustentar-nos momentos de dificuldade, seja de faturamento, seja de um investimento que você precisa, um empreender maior, enfim. Quando a gente olha para esse universo, o comportamento tanto do empreendedor quanto da família, e aí eu estou falando de 2 empresas praticamente, né? O empreender está aqui, que eu vou poder fazer com o capital os serviços, eu vou lá, vou empreender. Quando eu comecei a empreender, fui lá como auxiliar de camelô, eu ganhava meu salário, mas só que aquele salário dependia de um tempo que eu vendia para aquele camelô. Então, isso é empreender. Eu estou vendendo meu tempo para receber um dinheiro, vamos dizer assim, para eu poder fazer jus aos meus sonhos, às minhas necessidades. E foi aí que eu consegui entender, falei, nossa, eu posso ganhar o mundo, eu posso fazer tudo o que eu quero, desde que eu saiba que o meu comportamento, quando eu recebi esse dinheiro, eu tinha convicção que eu não poderia gastar tudo, porque é mais ou menos igual aquela caixa d'água da nossa casa. Se faltar água na rua, eu tenho que ter um reservatório de água. Assim é a vida. Se faltar a entrada de dinheiro, eu preciso ter reservas financeiras. Então, o empreendedorismo está muito calçado no porquê que nós estamos aqui na Terra. Você não veio aqui para pagar contas. Você não veio aqui para abrir uma empresa e não ter lucro. Essa relação do empreendedorismo com a educação financeira tem muito a ver
com o resultado que alcançamos em nossas vidas. Então, hoje a gente tem aí graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, nós estamos formando multiplicadores, né? Nós estamos levando para a academia um conhecimento que não existia. E tudo isso vai culminando com o empreendedorismo. Vai falando, nossa, então, nós podemos hoje multiplicar esse conhecimento? Devemos, mas aonde é mais fácil? Naquela criança, quando ela está formando a sua estrutura. Hoje são milhões de crianças, de jovens que estudam a educação financeira e o empreendedorismo. Teve um livro meu, que foi aprovado pelo PNLD em 2021, foi a primeira disciplina, uma nova disciplina do ensino médio, que é projeto de vida. E lá dentro tem o empreendedorismo e a educação financeira. Eu tive a honra de ter Juventude Plural, que é um livro que está aprovado pelo governo federal, e hoje os ensinos médios públicos e também agora privados em 2022 entraram para ensinar essa temática, algo que não existia, Sebastião. Sim, sim, sim. Bom para as relações sociais também, para as nossas relações no dia a dia, né? E trazendo isso para dentro das empresas, Reinaldo, tem vários fatores que interferem nessa educação financeira, não é o salário só e como eu, enquanto colaborador, administrar ou pensar ou, enfim, conduzir bem esse salário, que, como você falou, saber ponderar, né? Mas que fatores e como as empresas têm que trazer essa educação financeira para dentro, para fazer o colaborador entender também e dar condições para que ele dê resultado com a forma como ele lida com a educação financeira. Como é que se faz isso dentro das empresas? É importante essa pergunta sua, porque quando a gente olha para dentro de uma empresa, você fala assim, bom, quem é o dono lá? O dono tem um contrato social, que tem lá estatuto, são acionistas, é um empreendedor maior. Só que nós temos diversos empreendedores, uma comunidade de empreendedores dentro do negócio, né? Quando você vai, vou pegar uma escola, você vai na escola, você tem o segurança, depois você tem lá a recepção, depois você tem a secretaria, depois você tem o faxineiro que vai limpar lá a escola, você tem aquela pessoa que faz o café. Essas pessoas estão vendendo as suas horas, estão empreendendo o seu universo mais importante, que é o de doar tempo para uma atividade. Agora, o regime dela não é estatutário, o regime dela não é de um contrato social, mas é de seletista, ou seja, é uma CLT. Ou ainda, se for uma terceirizada, ela pode ser uma PJ. Ou ainda, eu posso ser, lá dentro do servidor público, um empreendedor, porque este também vende seu tempo para essa instituição pública. Então, peraí, nós precisamos colocar para dentro das nossas organizações esse lado do empreendedorismo, para que este trabalhador, para que este empreendedor que está lá na ponta, entenda que se eu não fizer bem feito esse trabalho, se eu desperdiçar algum tipo de gasto, despesas que eu tenho dentro do meu negócio, eu certamente estou levando a empresa a ter menos lucro. Consequentemente, eu terei uma dificuldade de ascensão dentro dessa empresa. Eu não conseguirei evoluir. Então aí, Sebastião, fica muito claro para quem está nos assistindo que é preciso a gente movimentar uma ação coletiva empreendedora dentro dos nossos negócios. E ela saber quanto deste resultado pode até ser mesmo objeto de um bônus, de um PLR, ou até mesmo de um aumento salarial que ela pode ter também. Reinaldo, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, a gente continua nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Vamos fazer um intervalo rápido aqui no Rumo Certo, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo e hoje a gente está falando sobre educação financeira, que não é só lidar com números, planilhas, não. Muito mais que isso, e quem está nos dizendo isso, nos apresentando isso, com toda a propriedade, é o Reinaldo Domingos, que está comigo aqui desde o começo, PhD em Educação Financeira, é escritor, a gente está numa conversa aqui estimulante, instigante, eu diria, Reinaldo.
E aí, mas eu te pergunto, como é que a gente está no nosso cenário das empresas do Brasil, até dos profissionais, né, profissionais liberais, a gente como empreendedor do nosso conhecimento, como é que a gente está nesse cenário? A gente sabe lidar bem com a educação financeira? A gente tem muito por fazer ainda? Se formos olhar os números, talvez, das nossas situações, ou da situação social aí, talvez tenhamos muito, não é? Mas precisava que você me dissesse aí, qual é o cenário que a gente tem quando se fala em educação financeira hoje no Brasil? Eu digo que o nosso Brasil passa por um processo extremamente delicado, uma inflação que está ainda não dominada. Temos uma taxa de juros no Brasil, a Selic, que está aí por volta desses 14%. Isso é muito alto para quem quer tomar crédito. Isso não é fácil, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Nós temos um endividamento que somatiza quase 70 milhões de brasileiros inadimplentes, pessoas que perderam seus nomes, estão lá com seu nome negativado no SPC, no Serasa. Temos uns aposentados, que esse é o resultado dos nossos empreendedorismos passados, né? Que culminaram com a aposentadoria, os pensionistas, que somam mais de 30 milhões de brasileiros pensionistas e aposentados pelo INSS, que não tem praticamente 99% deles, ou depende de parentes, ou tem que continuar trabalhando porque não tem sustentabilidade, não tem qualidade de vida, ou tem que continuar trabalhando o resto da sua vida. Então, o cenário, né, econômico, financeiro das nossas famílias, dos nossos aposentados, dos nossos próprios jovens que hoje já começam suas carreiras empreendendo com dificuldades, com nome negativado, com crédito em demasia, sem nenhuma consciência. Então, eu diria, Sebastião, que nós estamos diante de um cenário de desafio, o que é muito bom. Eu sempre falo, onde existe ameaças, existe oportunidades. E eu acho que esse é o movimento muito importante. Para esse universo, nós precisamos olhar para as nossas organizações, nossas empresas, porque eu trabalhava com meus recursos financeiros como pessoa física e agora eu quero ser uma MEI, eu quero ser um PJ, eu quero abrir meu negócio. Eu vou trazer esses hábitos, esses comportamentos que eu nunca mudei, que são muito frágeis no que se refere à gestão do dinheiro que entra, dinheiro que sai na vida dessa pessoa, vai levar para o universo da própria organização que ele vai estar abrindo, que é o negócio dele, que é a PJ, que agora ele vai prestar o serviço e ele precisa muito estar aqui ligado que se esses hábitos aqui não funcionavam na vida pessoal, familiar, também não funcionarão na nossa vida empreendedora e profissional. Aí entra um desafio, né? Nós precisamos levar para esses empreendedores uma luz. Que luz é essa? Do comportamento novo. Como eu falo, se fizer do mesmo jeito que sempre fez, os resultados não vão ser outros que não ser aí objetos de ficar no endividamento crônico. Tem pessoas que estão na Terra já há muitos anos que são pagadores de contas, mas você não precisa, você que está assistindo a gente, você não precisa ser só um pagador de contas. Você pode sim extrapolar isso, você pode subir esses degraus que é o conhecimento da educação do comportamento financeiro para o universo família e também para o universo do negócio. Fico feliz que a gente esteja começando a ensinar mais sobre isso também para as crianças, né? Porque a gente tem a expectativa de um futuro melhor, né? Essa nova geração, a sensação que eu tenho é que começa a entrar um pouco nessa linha também, né, Reinaldo? São pessoas que querem trabalhar com mais satisfação pessoal e que talvez se preparem mais também nessa questão até de investimentos também. A gente vê isso em casa, a gente vê isso na família também. Mas tem uma percepção, felizmente, de um futuro um pouco mais promissor nesse sentido, né, Reinaldo? Graças a trabalhos de profissionais como você também aí, claro. Eu acredito muito nisso. Temos uma franqueadora de educação financeira, temos lá os nossos franqueados, que são terapeutas financeiros, são educadores financeiros, são educadores educacionais, que capacitam o professor na sala de aula para que ele possa dar aula de educação financeira, porque se a gente não tiver os multiplicadores sendo capacitados, meu querido Sebastião, como é que eu consigo passar isso para frente? Como é que um professor pode dar aula de educação financeira se ele está inadimplente, está com o nome sujo, negativado? Ele precisa sair dessa situação, ele também é família.
Então, nós precisamos desses educadores educacionais que vão para dentro das escolas e capacitam esses professores. Por isso, nós temos que ter lá graduação, ter pós-graduação, ter mestre e doutores, para termos a academia nos ajudando nessa empreitada. Então, eu vejo que os jovens estão, sim, com uma oportunidade maior do que nós tivemos lá no passado. Certo, isso é certo. Agora, nem todos os jovens estão realmente trilhando por esse caminho ainda. Às vezes as pessoas falam assim, você precisa errar para você aprender. Espera aí, se eu moro no 12º andar, eu tenho que errar, se cair lá embaixo eu morro, eu tenho que cair para morrer? Não necessariamente. Então nós precisamos ensinar preventivamente. E aí a necessidade das crianças estarem com esse viés do empreendedorismo. Tem um livro meu que chama-se Mesada Não É Só Dinheiro. E lá tem uma mesada chamada Mesada Empreendedora. E nós levamos para dentro das escolas 8 tipos de mesada. 8 tipos de mesada. Não vou falar aqui sobre mesada, que seria mais um programa nosso aqui, um bate-papo, né? Mas a mesada empreendedora é isso, é incentivar as nossas crianças que ela pode ter, sim, o seu recurso fazendo coisas simples, né? Eu, com 7 anos, empreendi, fazia pipas e vendia. Uau! Para quê? Para ir no cinema, porque meu pai não tinha dinheiro para ir no cinema. Então, assim, a gente começa a perceber que nós temos, sim, possibilidade de transformação dessa sociedade pela base, né? Reinaldo, que privilégio o meu e de quem está em casa acompanhando o Rumo Certo, por ter essa aula aqui com você hoje, por compartilhar, e você compartilhar com a gente tanta informação, tanto conhecimento e tanto instigação, aí, tanto puxãozinho na orelha que é preciso de vez em quando. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua participação aqui, viu? Sucesso nos seus negócios. Volte mais vezes para a gente conversar mais também. Vamos sim, eu quero agradecer no seu programa Rumo Certo, sem dúvida é uma referência para todos nós, empreendedores, né? Seres humanos que precisamos melhorar nossa capacidade de conteúdos, né? Em especial do empreendedorismo, também com a educação do comportamento financeiro. Então, para mim é uma honra, um prazer. Sebastião, e dá um abraço aí a todos, né? Fica aqui um abraço a todos os nossos telespectadores, que eles possam, né, pegar essa pílula aí e levem, né, para a vida, para poder realmente transformar, porque nós viemos na Terra para ser felizes. Nós precisamos saber muito dos nossos propósitos. E os nossos propósitos levam a gente a realizar muitos sonhos, muitos desejos. Antes de pagador de conta, agora sim, de realizador de sonhos. Um abraço a todos vocês, espero, né, que vocês consigam estar conosco nessa caminhada tão importante da educação do comportamento financeiro, seja na escola, seja nas empresas, seja em especial nas nossas famílias. Obrigado, Sebastião. Ótimo, um abraço grande, Reinaldo, e um abraço grande para você que nos acompanhou também em casa, aqui pelo Rumo Certo. Volto no próximo programa. Até mais!